Esse podcast é apresentado pela Fita, o selo de podcasts de Quebrada. Através o podcast. Olá pessoal, tudo bem? Daniel Santana falando aqui, inicialmente sozinho, para deixar o seguinte recado e lembrete para vocês. Esse episódio que vocês estão acessando aqui é a segunda parte da conversa que tivemos com a Mariane Ozelami, a Cláudia Polubriaginoff e a Gabriela Galvão sobre a luta antimanicomial. Então, se você está chegando no Através aqui agora, recomendo que você volte um episódio e acompanhe o início dessa conversa, onde a gente discute um pouco sobre questões relacionadas aos desafios que a luta antimanicomial trazem, tanto para a equipe de saúde e toda a equipe envolvida no cuidado à saúde mental, seja em equipamentos públicos ou equipamentos privados, mas também os desafios que a luta antimanicomial traz para os próprios usuários, para as pessoas que estão sendo defendidas e que são usuárias dos serviços de saúde mental oferecidos. Além de conversarmos um pouco sobre a influência e os impactos das desigualdades sociais, influência das drogas sobre a saúde mental, que resulta aí nessa segunda parte, nesse comentário inicial que eu deixo da onde a gente parte aqui nessa segunda parte. Então, se você está chegando agora, reforço o lembrete. Volta um episódio, confere o início da nossa conversa e aí retorna para esse episódio aqui para a gente seguir com o nosso diálogo, tá bom? Então, caso você já tenha ouvido essa primeira parte, vamos seguir aqui com a nossa conversa e bom programa para a gente. Gente, eu queria até, eu tô muito emocionado de verdade de poder presenciar e participar dessa conversa tão importante, tão intensa, sabe? Eu acho que a gente realmente está passando por temáticas e discussões muito, muito importantes, e que a gente precisa olhar. Eu acho que todas vocês trouxeram colocações que precisamos refletir, precisamos olhar com mais atenção, Quando a Gabi, assim como a Mariane também trouxeram um pouco essa questão da amplitude de drogas que consumimos, A Cláudia também comentou bastante sobre isso, que as coisas muitas vezes vão além da cocaína, da heroína, do crack, daquilo que comumente é mais distanciado, como a gente estava comentando, que vem sendo feito pela sociedade e com pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, ou mesmo usuário de drogas, que a tendência geralmente é de afastar, é de distanciar. É um problema que não é meu, eu não atuo diretamente nesse tipo de realidade, então é algo que precisa ficar longe de mim. Por isso internar, por isso enfim, todo esse deslocamento, todas essas movimentações ali que muitas vezes não são questionadas, como a Cláudia trouxe o exemplo da Cracolândia. A própria autorresponsabilização que a Mariane também traz, eu acho que é muito importante da gente pensar. Não quer dizer que por conta dessa autorresponsabilização eu vou, de repente, entrar numa ação de militância e manifestação e com placa para a rua e tudo mais. Entendo que não seja isso, Mas que a gente também precisa se colocar no lugar pertencente dessa sociedade, se colocar num lugar que também segrega e que também alimenta essa segregação, que também alimenta todas essas questões, que a gente também enxerga como incorreto. E esses erros,
essas questões que precisam ser melhor olhadas, ter maior atenção, ser melhor discutidas, né? E a abertura desses espaços de discussão, a participação nessas discussões tem que ser ocupados por todos nós. Né? Logicamente, respeitando ali as suas demandas, a sua própria vida. Porque aqui, quando a gente fala sobre a luta antimanicomial, a gente também está falando muito sobre saúde mental, que, como o próprio Gil comentou já um pouco atrás, foi uma pauta que explodiu na pandemia. Né? E também não dá para a gente, de repente, abrir mão da nossa saúde mental apenas diretamente ou unicamente em prol de uma saúde coletiva, né? Acho que também é importante a gente saber dosar e se colocar, né, nos ambientes, nas situações, sim, se responsabilizando, né, mas também tendo responsabilidade nessas colocações, nessas manifestações, né? E eu acho que duas coisas, na verdade, que eu gostaria muito de falar, né? Primeiramente, para você que está nos ouvindo, quero agradecer muito a sua participação, acompanhar a gente até aqui, em especial se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify. Convido você a comentar com a gente o que você está achando dessa discussão, né? Participa também dessa troca de ideias. Se não for pelo Spotify, mas também se sentiu interessado, gostaria de trazer sua opinião, concorda, discorda, tem outros questionamentos, vocês também podem entrar em contato com a gente, né, redes sociais, e-mail. Então, convido vocês a participarem também desse nosso diálogo, dessa nossa troca, né, que sempre que possível, aqui dentro dos episódios ou diretamente nas redes sociais, a gente vai interagindo, respondendo vocês, né? E para vocês, né, Gabi, Cláudia e Mariane, uma questão que eu acho que vale muito a pena da gente conversar, que também acho que vai amarrar muito disso que a gente está falando aqui, é o impacto real, né, que a própria pandemia trouxe. Isso já foi citado em outros momentos dessa nossa conversa, mas eu sempre fico pensando em questões muito importantes que muitas vezes, de certa forma, passaram um pouco batido ou não foram observadas talvez com tanta cautela quanto precisasse ser devido à questão da pandemia. Como, por exemplo, o próprio crescimento, assim, e aí eu estou dizendo por uma questão de vivência, tá? Não tenho nenhum dado específico aqui como para trazer para vocês. Mas ao observar ao meu redor mesmo, desde o período da pandemia, quando iniciou essa pandemia, né, quando iniciou toda essa questão do isolamento, a gente estava falando bastante sobre o álcool. A quantidade, por exemplo, de adegas, né, a quantidade de promoções de bebidas alcoólicas e coisas do tipo que surgiu, né, por conta das lives, cada um na sua casa, mas acompanhando, bebendo junto com os colegas e tudo mais. Então, foram coisas assim que também trouxeram muito essa proximidade das pessoas a esse sofrimento mental por conta do isolamento, por conta de toda a insegurança que esse contexto traria. Que também trouxe uma maior proximidade, por exemplo, seja pelo consumo do álcool, consumo talvez de guloseimas ali que vão conter mais açúcares ou sal, né, sódio, entre outras coisas que também vão alterar em todo esse organismo individual e isso impactar no comportamento, isso impactar na saúde mental, né, entre diversos outros contextos. Então, sem falar em questões financeiras, questões políticas, questões sociais, né, que, enfim, foi extremamente complicada essa vivência. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, né, até direcionando também um pouco para o nosso final aqui, é uma conversa que, pô, eu vivo até brincando com o Gil. Essa temporada tá uma temporada de inícios de conversas. Porque eu acho que a gente precisa conversar mais sobre isso. A gente precisa conversar mais sobre saúde mental. A gente precisa conversar mais sobre a luta antimanicomial, sobre a luta às drogas, né? E toda essa contextualização que a gente precisa ter.
Mas eu gostaria de ouvir um pouco mais de vocês sobre esse contexto, né? Sobre a pandemia em si, os impactos que a pandemia trouxe na saúde mental como um todo e em todos essas, esses contextos que a gente vem conversando aqui até agora. Só pergunta tranquila, né, Dani? Um episódio leve, assim. Acho que, né, precisamos também. Não, a pergunta é assim, então, fala do impacto da pandemia na saúde mental, assim, para ir finalizando. A gente finaliza abrindo um leque gigante de opções, mas enfim. Cara, eu vou dizer assim, ó, eu ao longo da pandemia eu achei muito interessante, porque de repente as pessoas descobriram que existia depressão, suicídio e ansiedade, né? E era muito interessante, né? Porque daí, como eu trabalho nesse campo de cuidado, as pessoas vinham para mim e falavam assim: eu gostaria muito que você fizesse uma live falando sobre musicoterapia, ansiedade, depressão e tentativa de suicídio. E eu me lembro que eu falava assim: então, a gente vamos falar de sujeito. Antes da gente falar de ansiedade, a gente vai falar de sujeito, né? Porque, assim, parece que a gente virou, não é de agora, né? Nesse sentido, Paulo Amarante aqui já tem discutido bastante a medicalização da vida, né? A gente virou um grande diagnóstico. Depois da pandemia, parece que isso só piora, né? Assim, a gente não tem mais características, né? A gente não é mais agitado, desatento, curioso, né? A gente tem TDAH, a gente é obsessivo, a gente, né? A gente tem toque, a gente tem TOD. Pobre das crianças. As crianças, elas não têm mais nem possibilidade de existência, porque se as crianças são tímidas, elas estão isoladas, elas podem ser autistas. Se elas são danadas, elas têm TDAH, né? Então, assim, não sobra nada para ninguém. Mas eu acho que no que tange efeitos, eu tenho uma preocupação grave, né, nesse sentido, pela exposição de mídia, né, na qual a gente ficou diante de. Eu acho que o nosso processamento cognitivo, olha a pessoa da subjetividade falando sobre isso agora, hein? Tipo assim, eu acho que a gente não tem, né, ainda um preparo para essa exposição, né, ao qual a gente foi imputado, né? A gente foi posto ali sem nosso desejo. Isso para os adultos. As crianças, principalmente em idade fundamental, perderam, assim, tiveram um dano que eu não sei, honestamente, se será reversível, né? Uma perda ali de cognição, né? Por conta de tudo que o ambiente escolar, né, promove e que ficou super restrito ali a uma tela, família e ao convívio que não existia mais, era só com a família, né? As interações sociais acabaram. E tem uma outra coisa que me preocupa muito, o não enlutamento. Né? O não enlutamento é algo que me preocupa muitíssimo também. Que nós somos seres bem ritualísticos, né? Nós, independente de religião, né? Nós somos seres que precisamos de rituais, sejam esses rituais quais forem, e nós fomos extirpados de rituais fundamentais, de um dos nossos fundamentais rituais, que foi o enterro dos nossos entes queridos. A gente não sabia nem sequer se a gente estava enterrando o nosso ente querido. Então, eu acho
que isso ao longo prazo, não sei se tão longo prazo assim, porque se estima que já em 2030 o efeito rebote do que nós vivemos na pandemia vai vir com força total. Então, assim, são alguns pontos que eu tenho prestado atenção, que eu tenho ficado atenta e que eu acho que vai vir. Isso, assim, só estou falando do campo da subjetividade e intersubjetividade, tá? Eu não estou falando nem do campo das vulnerabilidades sociais, que daí vai mais conversa, tá? Mas, assim, só pensando só nesse aspecto, né? Total, Mari, eu concordo. Ponto. Concordo muito. E aí, no campo das vulnerabilidades, porque é isso, né? Não é que a gente teve uma pandemia, a gente teve uma pandemia com uma política de Estado que violou os direitos da população, né? Então, isso tem impactos devastadores, né? Tem uma figura de Estado que zomba da falta diária da morte, não é pouca coisa, e não é sem efeito. Tanto para como é que as pessoas olham para isso, porque tem a gente que se indigna, mas tem as pessoas que falam, é isso mesmo, né? E isso me parece muito assustador, né? Acho que não é pouca coisa e que tem impacto, um impacto importante nas relações humanas, né? Eu acho que se a pandemia veio para mostrar um negócio, mostrou que viu como isolar é ruim. Por que a gente acha que isolar pode ser uma política de cuidado, né? Se faz mal assim para a gente ter que ficar isolado, por que será que em algum momento a gente pensou que deixar as pessoas isoladas podia ser um tratamento para a saúde mental? Veja, poderia ajudar na saúde mental delas, né? Então, acho que isso é uma coisa relevante, assim. E eu não sei, Mari, você que está no CAPSI, mas a gente aqui já tem sentido um impacto importante, né, da pandemia, tanto na relação com a linguagem, porque, bom, as crianças pequenas mudou a relação com a linguagem, não dá mais para dizer, tem um desenvolvimento atípico que não falou até tal idade, porque, veja, elas passaram um terço da vida delas, sei lá, isoladas, com as pessoas usando máscara, sem ver como é que a boca se mexe. Isso não é qualquer coisa. Como é que eu vou aprender a falar se eu não vejo direito como é que as pessoas falam, como é que as pessoas movimentam os lábios? Porque isso acontece, esse aprendizado também acontece aí, né? Olha lá o Gil falando que viveu isso em casa, né? Pois é, então, bom, isso tem efeitos, né? Com os adolescentes, eu vou sentindo uma coisa, já estava difícil antes um pouco. E aí, com o climão de fim do mundo, também vem uma coisa de, não é? Um climão de fim do mundo, está acabando. Então, que perspectiva é que eu tenho? Se já não estava fácil, porque, né? Sei lá, eu estou aqui no território periférico, então também no território periférico tem um monte de coisa que a gente vai ter que enfrentar. Tá fácil de perspectiva, e ainda vem o climão de fim do mundo, né? Um baita desafio. E aí, com essa história da patologização, então, que agora tudo tem CID, tudo é uma doença, que eu não posso nem ser nada, eu preciso ter uma doença, eu preciso me encaixar, porque parece que o normal é estar encaixado também num, né? Ter depressão, sei lá, alguém ser borderline está na moda, ser TEA, né? Ser autista, né? Isso tem estado muito presente. E as escolas comprando esse discurso. Então, o que a gente tem recebido de encaminhamento de escola quase no relatório com o diagnóstico da criança. E a gente olha e fala, puxa, é só uma criança. Ou é só uma criança com efeitos da pandemia. Como é que a gente vai lidar coletivamente com os efeitos da pandemia? Me parece que é a questão, né? De que forma coletiva que a gente vai lidar com os efeitos? Porque não é sem efeito, é claro que tem impacto. Muitos, importantes. Como é que a gente constrói isso coletivamente, né?
É engraçado como essa coisa da pandemia, né? Eu acho que à medida que a gente se distancia de tempo, a gente tende a minimizar o que aconteceu, né? Não sei se pelo fato de eu ser enfermeira, de ter muitos colegas de linha de frente e efetivamente coisas que a gente não pode esquecer, todo o sofrimento e toda a dor que isso trouxe a todos nós, sobretudo a quem perdeu de fato pessoas, enfim, eu perdi colegas de trabalho, enfim, perdi um amigo por conta da Covid e toda a apreensão e ansiedade que isso gerou em todos nós. Acho que não teve quem passasse batido nisso, né? E acho que deixam várias lições, mas entre elas o quanto a gente ficar restrito afeta a nossa saúde mental. Porque eu falo, gente, por mais, entre aspas, tranquilo que tenha passado, não teve, acho que ninguém que eu conheço que não tenha passado por uma ansiedade extremamente patológica. Não teve quem passou ileso disso. Não teve. Independente se vocês, ou quem nos ouve, se perdeu alguém ou não, né? Foi devastador, né? E com uma política de Estado que era absolutamente, eu poderia denominar como uma necropolítica, né? Porque eu não penso, não consigo pensar de outra maneira, infelizmente, né? Eu acho que não tinha outra maneira, né? Então, o que a gente observa, eu falo isso porque eu acompanho um ambulatório de saúde mental, a questão da ansiedade e da depressão, mas uma questão de não conseguir lidar, né? Sobretudo, que eu acho que isso, infelizmente, é um legado, né? Quando os colegas falam, né? Poxa, a criança agora tem diagnóstico para tudo, eu dou aula em universidade, né? Eu acho que todo mundo agora tem diagnóstico para tudo. Eu nunca tive tanto aluno com déficit de atenção, né? Enfim, e N outras coisas, né? E o quanto a gente não consegue lidar que não seja por um caminho medicamentoso. E veja, para quem nos ouve, né? Eu não estou dizendo que não precisa da medicação, que não precisa... Mas a questão é como hoje a gente também está numa sociedade que muitas vezes vê isso como única possibilidade, né? Enfim, então eu acho que é uma reflexão que é muito necessária mesmo, né? Veja, não estou dizendo que não precisa mais, é algo que a gente tem que rever, a necessidade, que a Gabi falou, a moda de ter um diagnóstico psiquiátrico, né? É quase como, se eu não tenho aquela blusa da moda, eu não sou nada. Se eu não tenho diagnóstico, gente, eu não sou nada, né? É uma coisa curiosa isso, né? É um fenômeno. E eu acho, eu concordo super, Cláudia, e eu sempre eu tendo a achar que tem um buraco na sociedade que é de um lugar muito individualizante. E eu sempre aposto que a saída é coletiva. E aí, como a gente está nesse funcionamento, porque também é isso, né? A gente ficou isolado, todo mundo ficou alucinado, mas voltar a conviver junto também é desafiador, né? Tanto para as crianças, adolescentes, né? Para o pessoal que está começando a vida agora e que viver essa experiência já não era fácil, ficou ainda mais difícil, para a gente também. E com um processo social que vai propondo que você é, é, é singular, é indivíduo, e é só você que vai responder, você que vai se salvar, você que vai... Né? Assim, é um lugar muito individualizante. Né? Essa coisa da tela, quando você fala, Mari... É aquela coisa da promoção da saúde behaviorista, né? Para você ter saúde, você tem que se lavar a sua mão. Só que daí, para lavar a mão, você tem que ter água encanada. Não, e tem... Aquela coisa... Tenha saúde, faça por você mesmo. Faça seu exercício físico e terá saúde. Quase uma coisa, sabe? Vai caminhar na praia. Né? Assim, então, é você... E aí vai tirando do lugar que é coletivo. Porque poder olhar para o luto, por exemplo, as pessoas que perderam, né, entes, parentes, amigos, que não puderam... Como é que a gente olha para isso? Como é que a gente cuida disso?
pensar nesses impactos, isso tudo é coletivo, né? Não é que a gente viveu isso só. A gente não viveu individualmente, ainda que a gente estivesse isolado. Quem pôde estar, né? Isso é importante lembrar. Quem pôde estar isolado em casa, nananã, quem tinha condição, porque essa é uma condição, né? Porque, bom, a gente vê realidades de pessoas que não podiam ficar isoladas ou que tinham que ficar em casa, mas que moram num cubículo com 10 pessoas, né? E que precisavam dar um jeito de comer, de sair para comer, né? De que acorda, né? Vai atrás da janta, do almoço para conseguir a janta, percebe? Então, assim, e se a gente, e aí é isso, eu repito, que eu acho que a saída só pode ser coletiva. Que a gente só vai conseguir enfrentar essas situações de formas coletivas, né? Coletivas, criativas, com arte, com música, com essa relação que faz a gente lembrar das nossas convivências saudáveis, potentes, né? E que ainda assim são desafiadoras, mas que está no coletivo, que não vai estar no individual. Como o Dani sempre usa aquela palavra, cara, é massa demais, é muito massa escutar vocês, né? Tantas reflexões e reflexões que são importantes, né? Poderíamos estar aqui falando de outras coisas, mas esse assunto é um assunto que é caro também para todos nós, né? E não pode passar dos nossos olhos, lembrando aqui do através, não poderia passar despercebido, né? E eu também já vou fazendo aqui aquelas falas mais de encerramento, de agradecer a Gabi, a Cláudia e a Mari que estão aqui conosco. Eu acho que vocês aí que estão do outro lado também estão borbulhando, assim como eu também, pensando, repensando, refletindo, né? São questões muito complexas, não dá para falar. A gente está tentando colocar aqui também, né, normatizar dentro do episódio, mas não dá, gente. Vai transbordar, vai saindo, e é importante sim continuar cada uma delas aí nos seus trabalhos, nós também, você que nos ouve, ou você que também já atua na área, você que está querendo entrar para essa área para atuar. Também temos muitos estagiários, né, que acompanham. Também. Então, mas temos muitos estagiários também que muitas vezes querem atuar nessa área, né, não sabem muito bem como é que é. Então, acho que é interessante, acho que tem algumas pistas muito importantes aí para vocês. Mas antes da gente encerrar ainda o nosso episódio, tem mais duas perguntas rapidinhos aí também. Tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui, que é um perrengue aí que vocês, com certeza, um não, tem gente que fala, gente, só um. Não, se tiver mais, se você quiser compartilhar, compartilha com a gente. Né? Eu sou um rei dos perrengues lá onde eu trabalho também. Então, às vezes, já confundi terapeuta novo que entrou, que eu não sabia, com a mãe de um paciente, aí vai, enfim, já aconteceu N coisas. Mas que vocês pudessem compartilhar um perrengue que vocês passaram. A gente costuma dizer que depois que passa o perrengue, parece que a gente depois lida melhor com aquilo, né? Na hora parece que dá um bug assim, eita, nossa, como é que foi, né? Mas ele humaniza também, né? Traz para esse lugar também que a gente fala, poxa, faz parte. Olha, gente, eu perrengue já tive vários, mas assim, eu já fiz enterro de paciente. Eu já fiz enterro de paciente. Já foi isso, assim, meu, tipo, prática de cuidado, direção. Qual foi a direção de cuidado? Enterrar, comprei coroa, fui lá, o dinheiro era dela, ela ostentava, comprava fardos e fardos de Coca-Cola, ela tinha dinheiro, eu peguei todo o dinheiro do Bolsa Família dela, né, assim, a minha maior preocupação no caso dela era ela morrer como indigente. Ela estava já num estado muito avançado de tuberculose, assim, e muito errante, assim, né? Uma paciente muito comprometida. Eu tive muito medo, né? Assim, muito receio de que ela morresse na rua.
E eu me lembro que a gente conversava, eu e o médico dela, a gente conversava, e ele falava assim, não, ela vai ser que nem elefante, ela vai voltar para cá para morrer em casa. E foi exatamente isso que ela fez, né? Assim, no sentido de autopreservação, de autocuidado, de confiança no serviço, ela escolheu o CAPS para poder fazer a passagem dela, né? E aí, enfim, foi uma passagem muito tranquila, ela teve uma parada respiratória de uma forma muito tranquila, ela já tinha, né, tuberculose no estágio muito avançado, então não foi um baque, foi uma perda, né? Sempre uma perda, é um baque, mas de alguma forma a gente já esperava, né, aquilo, então foi muito tranquilo, o processo foi tranquilo, mas eu me lembro de eu aprender como fazer um enterro social, né, como providenciar um enterro social, assim, porque era um desejo que eu tinha de poder finalizar, né, assim, o começo e meio e fim da vida dela, né, dentro do que fosse possível. Isso, na minha opinião, é reforma psiquiátrica, né? É cuidado, é pensar, você pensar no sujeito, assim. Não pensei nisso na hora, eu só queria poder cuidar junto com outros colegas, a gente fui aprendendo, fomos aprendendo os caminhos, mas eu me lembro de ir, que eu tinha o cartão, né? E eu me lembro de ir na Caixa Econômica Federal, pegar todo o dinheiro que ela tinha do Bolsa Família e chegar na funerária e falei assim, me dá tudo em coroa. Todo esse dinheiro, a coroa mais bonita, mais ostentosa que tu puder, que esse dinheiro puder pagar, você faça uma coroa linda com esse dinheiro aqui, que era dela, que eu acho que ela, enfim, eu acho que, não sei se foi um perrengue, né? Porque é isso, é aprender a lidar com isso. Mas, enfim, fizemos uma coroa roxa maravilhosa, bem a cara dela. Um perrengue bem bonito, por sinal, né? Gente, eu estava pensando, né? Um perrengue. Gente, faz tanto tempo isso, mas foi um paciente que ele estava desaparecido da família há 4 anos. Paciente grave, com esquizofrenia, enfim. Ele demorou, custou a se recuperar, mas num dado momento ele entrou numa condição que, bom, ele tinha condição de rever a família e ele manifestou o desejo de rever a família, né? A ex-esposa e os 2 filhos. E eu lembro que na equipe eu fui incumbida de fazer essa tarefa. Ele supostamente morava no extremo da Zona Leste, era um serviço lá numa região mais central, aqui de São Paulo, enfim. Bom, vamos lá, pegar metrô e tal. Assim, ele sabia indicar mais ou menos ali o endereço. E eu lembro que quando ele bateu na casa dele, eu acho que foi então ex-cunhada dele que atendeu a porta, ela quase desmaiou, porque ela virou e falou, fulano, mas eu achei que você tivesse morrido. Porque também se coloca no lugar dela, 4 anos, o cara desaparece, X, ninguém tem mais notícia. Procuraram em tudo que foi canto, enfim. Dali a pouco vem uma outra pessoa e fala, fulano, meu Deus, fulano está vivo, foi uma loucura. E aí essa ex-cunhada ligou para a irmã que estava no trabalho, dava para ouvir os gritos assim, sabe? Meu Deus, ele está vivo! E ela, no caso, a ex-esposa casou com outra pessoa, enfim, né? Então tinha uma coisa assim, legal que ele estava vivo, mas tipo, putz, ele está vivo, né? E aí, nesse mesmo dia, essa ex-cunhada falou, você quer ver as crianças e tal? Porque era mais ou menos um horário que os filhos iam sair
da escola e tal, e fomos, né? Com a tia das crianças, com ele, e eu estava lá e tal. E foi um perrengue, foi um desafio e tal, mas o brilho nos olhos dos filhos dele, quando viram pai, né? Na porta da escola, né? E era uma menina e um menino que correram para abraçar o pai. Então, isso foi muito... gente, eu estou falando, estou arrepiada, assim, sabe? Foi muito legal, né? E depois disso, só para vocês saberem, era um paciente, ele estava num regime de internação, o serviço onde eu trabalhava era um serviço de curta internação. Esse paciente, pela gravidade dele, ele ficou mais, mas foi feito um trabalho, né? Ele conseguiu arrumar um trabalho, uma moradia, ele conquistou também um benefício, enfim, o desfecho, ele começou a ver sistematicamente os filhos, segue uma amizade, até onde eu sei, até hoje, com a ex-esposa, casou-se novamente, enfim, isso foi um trabalho bem interessante, né? E nunca mais necessitou de internação, então ele faz um tratamento em regime mais ambulatorial, enfim. Mas esse momento, né, depois de 4 anos, rever família, rever amigos, enfim, mas eu lembro do perrengue, do susto das pessoas, tipo, parecia alguém que saiu da tumba, assim. Então, foi curioso, assim. E a expectativa, né? Eu lembro que quando eu voltei no dia, é quase como se tivesse um comitê de recepção, tipo, como que foi, né? E se realmente ele sabia, ele conseguiu chegar, tal. Então foi muito legal isso. Foi o perrengue, mas foi muito legal. Eu acabei de viver um perrengue agora. Descarregou a bateria. Não queria contar, queria viver na prática. E você, a sua bateria descarregou e você retornou no exato momento que as nossas colegas também tinham acabado de compartilhar aí os perrengues delas. Então, agora a palavra é sua também. Combinado. Eu ouvi da Mari, não ouvi o da Cláudia, mas eu ouvi o podcast para ouvir. Eu vou contar 2 histórias rápidas. Uma é... As 2 são duras, mas engraçadinhas, assim. Uma vez... A gente sempre fica muito... Quando a gente é psicólogo, né? As pessoas falam, mas você não tem medo de se envolver muito com os pacientes? E se você... ou chorar na frente de um paciente, né? E aí um dia eu estava atendendo, estava no CAPS AD, e aí um usuário que eu era referência estava vindo, estava falando, e era um cara muito militante, inclusive, vivia em situação de rua, mas uma história muito difícil, não queria estar na rua, enfim, e vai brigando muito, né? E aí um dia ele chega muito bravo e muito violento, vai brigando comigo, vai brigando comigo, vai brigando comigo. E aí uma hora eu não suporto e começo a chorar. E aí nessa hora ele olha para mim e fala: calma, Gabi, a gente precisa ser forte. E aí é ótimo, porque a partir dali, daquele momento, ele para de fazer isso, né? Que daí eu vou falando, eu sei, eu tô vendo, eu tô entendendo que tá difícil, mas eu também não tenho culpa disso. A gente vai ter que encontrar outros jeitos, né? Mas é muito bom, porque ele fala, calma, Gabi, calma, a gente precisa ser forte. É muito bom. E tem uma outra situação que eu estou acolhendo uma pessoa também, já estou no CAPSJ, mãe de uma criança que estava um processo de muito sofrimento, querendo morrer, né? Falando muito disso e tal. A gente, inclusive, faz a visita, resgata essa moça, olha, né? Vê com quem que vai ficar a criança. E aí estamos ali na crise, cuidando. E aí uma hora ela fala assim, a gente estava junto, né? Estava só junto. E aí ela fala... Ela estava falando de música, estava falando que ela precisava do celular dela e tal, e que ela precisava ouvir uma música. E aí ela fala assim, a gente não precisa ser forte o tempo todo.
Eu falo, não, é verdade, a gente não precisa ser forte o tempo todo. Daí ela fala, não, é o nome da música. Eu brinco, né? Tô brincando, eu acho que são situações sempre desafiadoras, mas que é isso que vocês falaram no começo, que lembra da humanidade, né? Tiveram milhares de perrengues, são muitos perrengues, de muitos jeitos. Às vezes a gente se sente sozinho pra caramba, né? Na rede. A gente, ou assistir a partida das pessoas que a gente acompanha também é muito atravessador, né? Mas acho que poder estar junto e estar junto nessa jornada, assim, também é bastante gratificante, né? Acho que acho que isso que é a luta antimanicomial também, né? Poder olhar para o outro como pessoa, né? Inteira. Ninguém é melhor que ninguém, não. Sim, com certeza. E, gente, que prazer enorme, realmente. Reforço aqui como foi intenso, como foi emocionante poder trocar todas essas ideias com vocês, né? Mas eu quero agradecer demais a participação de vocês. Foi incrível poder ouvir, né, tantas reflexões importantes para nós enquanto pessoa e enquanto sociedade, né? Eu acho que esse foi um episódio que precisava acontecer, pessoas que precisavam se encontrar, né, para a gente poder realizar essa troca, abrir esse espaço para essa troca. Então, eu quero agradecer muito o aceite de vocês, né, e perguntar se vocês têm alguma dica, alguma sugestão para quem está ouvindo, né, como o Gil mesmo comentou, para quem gostaria de seguir nessa área, ou para quem gostaria apenas de saber mais sobre como pode colaborar e tudo mais. E se vocês quiserem também deixar redes sociais para o pessoal poder acompanhar um pouco melhor o trabalho de vocês, deixo o espaço aberto aí para a gente finalizar. Gente, Primeiro, eu não tenho nenhuma educação para. Desculpa. pode seguir, Mari, pode seguir aí. Eu não tenho nenhuma educação para manter o microfone aberto. Primeiro de tudo. Assim, porque eu não sei, fui, eu fui me atravessando e fui falando, então assim, ó, já peço desculpa para a Cláudia e para a Gabi, porque a minha intensidade não me permitiu. Eu até tentei levantar a mãozinha, juro, mas assim, tem assuntos que me deixam assim, de cabelo em pé. Eu já falei que eu vou botar o botox, é verdade, assim, porque assim, eu fico enlouquecida com algumas coisas. Mas que bom, porque é sinal de que a gente ainda está se mobilizando. Quero agradecer demais assim o convite, né? Eu acho que é um assunto que é espinhoso mesmo, e não à toa as pessoas não querem vir para essa área. Porque é mais fácil tratar depressão, é mais fácil tratar ansiedade, TDAH, é mais fácil, né? O que a gente está fazendo aqui é falar do sujeito, é falar do cuidado, é falar de cada um, é falar das singularidades, é se implicar, é se ver, porque cada um deles nos pega, nos retorce, pega os nossos valores, eles esfregam a nossa cara em chapisco, é uma loucura, né? Assim, o que essa clínica também faz com a gente, né? E é uma clínica, por isso, muito desafiadora, e por isso que às vezes as pessoas fogem um pouquinho dela. Mas ela também é para mim, senão eu não estaria nela há tanto tempo, uma das mais gratificantes, né? Assim, da onde eu vi mais é onde eu vejo mais potência, é onde eu vejo mais possibilidade de criação. E aí é onde eu estou sempre aberta não, né? Porque é um pé na porta do inusitado, né? Porque eu sou um espírito evoluído
e ai, como eu estou aberta para o inusitado. Não, é porque o inusitado ele simplesmente ele invade. Hoje eu tive que aprender a trabalhar e a tocar toda a música do Goku, né? Então, é isso, entende? É disso. E assim, com muita compenetração, com muita seriedade, porque para aquele usuário, aquela trilha inteira fazia muito sentido. E eu estava lá no 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, sabe? Então, só que isso nunca vai acontecer fora dali. E eu acho que é talvez por isso que eu fico ali, porque eu quero poder viver essa diversidade, mesmo doída e sofrida e desgastante. Eu quero poder viver essa vida curiosa e de alguma forma divertida, porque eu me divirto muito fazendo o que eu faço também. Eu gosto muito. Então, fica meu convite. Depois de toda essa fala, fica meu convite. Muito bom. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, você divulga em algum lugar, assim, reflexões, enfim, onde que o pessoal pode te encontrar, Mari? Tem muita coisa vindo agora, tem muita coisa vindo esse ano. Esse ano preparem-se que vai vir bastante coisa, vem livro, vem grupo de estudo, vem já estou aproveitando para fazer um convite, né? Isso vai ser um projeto que eu tenho, assim, né? No que tange produção, principalmente para quem foram, né? Meus alunos. A gente vai montar um grupo. Eu estou montando um grupo para pessoas, 2 grupos distintos. Quem tem interesse em fazer publicação, como que faz e os caminhos. E 2, quem tem vontade, desejo de conhecer um pouco mais do que mestrado, doutorado e os caminhos que fazem. Isso não vai ter custo nenhum para ninguém. Eu vou divulgar na minha rede social, né, no Facebook e no Instagram, que é o MT Mariane Ozelami. Vai estar divulgado lá, mas já fiquem atentos. Tem um monte de novidade, tem um monte de projeto vindo, tem um monte de coisa nova no forno, mas esses 2, em especial, eu estou muito empolgada, assim, para poder colocar em prática logo. Então, para quem quiser, já pode entrar em contato comigo, que assim que puder, a gente já vai começar a fazer os grupos. Eu queria falar, então, acho que primeiro agradecer muito o convite, agradecer muito a troca, o acolhimento, assim, eu estou no meio de gigantes, né? É assim que eu sinto, né? Os meus professores, os mestres da musicoterapia, e é uma honra, assim, né? Poder trocar assim, né? De tudo junto, misturado, que importante, né? Acho que muito agradecida mesmo dessa oportunidade. Assim. Estou muito agradecida de verdade. E acho que o convite, porque eu acho que o convite não é só para quem quer se interessar por essa área, né? Quem se interessa, é que a gente possa provocar um mundo com as nossas diversidades. Porque no final, se a gente olhar bem para fundo, para dentro, assim, todo mundo é mesmo um pouco diferente, né? Não tem essa... E acho que é importante a gente poder valorizar isso, sabe? Do quanto a gente é diferente, do quanto a gente talvez precise provocar o mundo para o mundo caber na gente, não para a gente caber no mundo, né? Então, acho que o convite é esse, assim, né? E para quem já está na área ou está querendo entrar na área, acho que de sempre lembrar que a nossa função enquanto cuidado também é provocar o mundo para o diferente caber. Muito bom.
Rede social, alguma coisa Uhum. quer deixar para o pessoal te acompanhar? Ah, é verdade. Eu sou péssima nisso. Não tenho rede social que divulgue o trabalho, mas eu faço parte de um projeto, sou uma das idealizadoras, não falei no começo, que é um projeto que faz o cuidado de saúde mental de mulheres periféricas. É um espaço de cuidado gratuito, aberto. A gente tem um grupo psicoterapêutico, a gente vai ter um encontro presencial em junho, e aí e um tanto são essas mulheres, porque é isso, que eu acho que tudo, a saída é sempre coletiva mesmo, então a gente tem feito esses encontros tanto de cuidado em saúde mental, tanto pensando o cuidado em saúde mental como política, né? Como a gente se fortalece, como muito do que a gente sofre tem mais a ver com o estado das coisas do que com a gente em si, né? Então, são mulheres que a gente vem incentivando para estar nos conselhos gestores das unidades básicas de saúde, para participar das conferências, para poder lutar pelos direitos, para estar nesses espaços, mas também para se sentirem acolhidas e cuidadas, né? Para estar forte, para poder enfrentar tudo isso, lembrando que não está sozinha, né? Então, e aí o nome a nossa página no Instagram é Afetiva Rede de Cuidado, tudo juntinho. Então, sigam a gente. Mas a gente é meio ruim, estamos tentando melhorar nessa história de estar mais ativo nas redes. Assim. Mas acho que é isso. Tá ótimo. E também me desculpem qualquer coisa, porque a Mari falou que eu vou... ela pelo menos levantou a mão, ela tentou levantar a mão. E eu que não levantei a mão nenhuma vez. Eu sou, assim, da intensidade mesmo. Eu queria pedir desculpa também se eu atravessei, porque eu sou dessa. Eu gosto do Ariano Suassuna que fala, Ah, mas é? eu gosto de gente doida. Acho que eu me identifico. Nice. É isso aí, não é à toa que o nome do nosso podcast é Através, né? É pra gente se atravessar mesmo. Então, lógico, sempre respeitando o espaço uma da outra, um do outro, como foi feito aqui, mas foram ótimos atravessamentos. Cláudia, algum recado, dica, rede social que você quer deixar pro pessoal? Gente, agradecer o convite. A minha dica, já falamos aqui, o documentário, né, tem um livro, né, O Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Becks. É um documentário, no mínimo, muito necessário e interessante, que está aí nas plataformas, enfim, O Holocausto Brasileiro. De rede social, eu acho legal divulgar a da Liga de Saúde Mental do curso de enfermagem da universidade, né? Que é o loucamente.unisa. O pessoal está fazendo um trabalho bem interessante, enfim, às vezes divulga alguns cursos online, gratuitos, que eventualmente a Liga promove, enfim, na área de saúde mental. Então, loucamente.unisa, para quem quiser aí, se for de interesse, tá bem bacana aí. E agradecer mais uma vez aos colegas, pessoal da musicoterapia, vocês fazem um trabalho incrível, gente. É sempre um prazer estar por aqui. Ah, que ótimo. Nós que agradecemos. Antes de encerrar aqui, eu queria só te pedir um favor, Cláudia. Que você tinha comentado lá no começo do nosso episódio sobre a sua camiseta, né? E aí, o que eu queria te pedir é, se você puder fazer uma pequena descrição, audiodescrição do que tem nela pra gente. Olha, eu tô com uma camiseta preta, deixa eu ver aqui se na tela, porque daí também eu consigo ler, né? Que eu vi uma vez com uma das alunas, inclusive, Elisângela, né? Que é da Liga, e tem algumas palavras aqui, né? Como eu tô vestida, não sei se eu vou conseguir ler totalmente, mas está escrito antimanicomial. A gente lê para você. Grande. Por favor, Mari. Se você quiser, a gente lê, ó.
Está escrito antimanicomial, ao lado, feminista, decolonial, antirracista, anticapitalista, anticapacitista, antiproibicionista e Abolicionista penal. abolicionista penal. Maravilhoso. Essa camiseta é muito boa. A camiseta é muito boa. Modéstia à parte. Que é do projeto, assim, não é só do projeto TEAR, tem uma moça que chama Carmen Ortiz, que também foi produzindo isso, mas o projeto TEAR Vende, que é um projeto de economia solidária da saúde mental. Então, também é um jeito de fortalecer, sigam a página. Muito bom. Eu achei incrível, amei e necessário. Mensagem necessária. Bom. E tem várias camisetas, tem dessa, tem várias camisetas lindas. Tem uma do SUS, bem bonita. Ah, legal. Maravilha. Realmente, mensagens muito importantes, assim, muito necessárias. E é uma divulgação simples, né? Que você literalmente veste a camisa e divulga por onde quer que você vá. Todas essas questões e esses contextos que precisam ser melhor refletidos aí e compartilhados. Muito bom. Gente, mais uma vez, muito obrigado pelo aceite, pela presença de vocês, né? Foi incrível toda essa troca de ideias que a gente teve. Se preparem que logo, logo a gente vai chamar para mais trocas de ideias, porque eu acho que vale muito a gente refletir mais, discutir mais, e eu acho que tiveram muitos temas e muitos tópicos aqui que vão precisar, e não só que vão precisar, mas que merecem, né, serem abordados de uma forma mais ampla. Então, já deixo o convite antecipado aqui, que logo, logo a gente vai entrar em contato com vocês de novo, tá bom? Gil, muito obrigado por essa parceria de sempre. Quer deixar algum agradecimento, algum recado para o pessoal? Agradecer às meninas aqui por estar conosco. E eu quero só trazer para a consciência que a gente está terminando aqui de forma coletiva, né? É a Cláudia da camisa para fazer a autodescrição, é a Mari que começa a ler e a Gabi que termina ali o que a Mari talvez não estava conseguindo enxergar, enfim. Mas para dizer que é isso, sozinho a gente não consegue não, né? A gente precisa do outro, né? A gente sempre tem que estar junto aí, dando as mãos. Mas muito obrigado para vocês. Esperamos nos encontrar em outros episódios também. E nosso muito obrigado também a você que nos acompanha também, que está aí com a gente, está nos escutando, tá bom? E obrigado aí pro Dani, meu parceiro. Tamo junto. Imagina. Então é isso, gente. Muito obrigado por nos ouvir até aqui, né? Reforço o convite. Se você achou interessante, gostou desse episódio, compartilha com outros colegas, compartilha com quem você acha que também vai se interessar ou que pode ser interessante ouvir, né, sobre essas reflexões, não só essa segunda parte, como a primeira parte. Também já divulga os dois, já faz o convite para ouvirem outros episódios. Se você, caso esse seja o primeiro tema que você está acompanhando aqui no Através, a gente deixa o convite para você também acessar, ouvir outros episódios que a gente tem disponível sobre diversos temas, tá? E não deixa de acompanhar a gente também nas redes sociais, Através o podcast, sempre lembrando, Através escrito com a letra Z, certo? E só para finalizar os recados aqui, a gente segue com a nossa campanha no Apoia-se aberta lá. Se você acha que está em condições, se acha que vale a pena também nos auxiliar nessa divulgação, nos auxiliar nesse trabalho, uma campanha aberta, qualquer valor é válido para nos auxiliar lá, né? Sendo que a partir de R$20 tem ali algumas recompensas que a gente vai retribuir a essa ajuda que vocês nos dão, tá bom? Deixando nosso agradecimento a Luli, responsável por nossa identidade visual, e sempre o nosso agradecimento especial a você que está aí nos ouvindo, que fica conosco até o final do episódio, que acompanha aí agora semanalmente, certo? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e a gente se encontra no nosso próximo episódio. Através o podcast.